Vivemos em um período sem precedentes. De repente, o mundo parou. Tudo mudou. A prioridade passou a ser a saúde, o combate ao Covid-19 e um único olhar para o coletivo. Empatia, solidariedade, cidadania, cooperação serão valores essenciais para a retomada econômica do Brasil. E a união será a chave do sucesso para um novo recomeço. Agora é a hora de movimentar o comércio e a prestação de serviços, para com isso também aquecer a indústria. Vamos valorizar os produtos fabricados no Brasil para a geração de empregos. Você, cidadão brasileiro, tem um importante papel na recuperação da economia. O apoio aos pequenos negócios, ao empreendedor, ao empresário local, será fundamental para o momento da retomada. Ajude o comércio de Piracicaba. Prestigie o comércio do seu bairro. Compre de quem sempre esteve com você durante tantos anos. O momento é agora. O comércio, o serviço e a indústria são grandes geradores de empregos e renda. Com a valorização da nossa economia, escreveremos um novo capítulo na história. Juntos superaremos tudo isso. A CIP, Força do Empreendedorismo. Bom dia. O CNE, o Conselho da Mulher Empresária da CIP, tem a imensa satisfação de apresentar mais uma vez sua live quinzenal, que neste momento atual tem como objetivo dar continuidade às atividades do Conselho, especialmente levar conhecimento a você que nos acompanha. Quero fazer um agradecimento especial a todos e a todas que têm nos acompanhado nessa jornada online e incentivá-los também a participar das ações promovidas pela CIP. Nós vamos disponibilizar aqui no rodapé o questionário online, onde vocês podem estar respondendo para nos dar um feedback de como está acontecendo as nossas lives, sugestões e críticas também, tá bom? Que isso é muito importante para o Conselho. Aproveito para informar que disponibilizamos uma avaliação, né, como eu disse, online, pelo link que está aí no rodapé, e para que vocês respondam. Não esqueçam de responder, ok? Então, hoje, com o tema repercussões do assédio moral nas relações de emprego, a nossa convidada de hoje, ela é advogada, especialista em direito do trabalho e processo do trabalho e professora universitária, onde estará falando um pouco sobre as leis trabalhistas. Agradecemos a você que nos acompanha, a todas as nossas conselheiras, aos nossos patrocinadores, o Cicobi Cocre e a Unimed. Você, inclusive, pode enviar suas perguntas, que ao longo do bate-papo passaremos para a nossa convidada. E caso aconteça de alguma pergunta a gente não conseguir responder, tá, durante a live, pode também encaminhar no cme@cip.com.br, porque a nossa convidada já se dispôs a responder todas as enviadas. Então, bom dia, Cris. Eu até peço permissão, se eu posso te chamar de Cris, né? Ou doutora Cristina. Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Bom dia, Liz. Bom dia, caras integrantes do Conselho da Mulher Empresária da CIP. Quero inicialmente falar da minha imensa felicidade de estar aqui com vocês. Meu prazer é duplo. Primeiro, porque eu fui convidada pelas nobres integrantes do Conselho da Mulher Empresária, e também porque sou nesta casa que eu sinto ser minha também, porque eu faço parte da CIP através da minha organização de trabalho, então o prazer é realmente duplo. Muito obrigada pela oportunidade. Claro que eu gostaria de estar presencialmente para poder abraçar a todas vocês e os participantes também, mas fica o meu bom dia para todos os participantes, o meu abraço virtual para todos vocês. É um prazer estar aqui, muito obrigada. Nós que agradecemos, Cris, imensamente o seu pronto aceite, né, em participar, inclusive de maneira online, porque a gente já está conversando há algum tempo, né, inclusive da sua participação presencial. E por razões que a gente já conhece, né, dessa pandemia, tudo ficou agora para o online. Mas quem sabe para um próximo ano a gente consiga fazer o presencial.
Mas, por hora, a gente vai ter o privilégio de ter você compartilhando com a gente um pouquinho mais desse assunto tão delicado, mas não menos importante, que é a questão do assédio moral nas relações de trabalho, né? Então, para dar início assim, ao nosso bate-papo, eu gostaria que você conceituasse o que é o assédio moral nas relações de trabalho, né? Como é que ele é o conceito dele e também quais as suas principais características. A Liz, como sempre, muito elegante, ela trata o tema como delicado, e realmente ele é delicado e tormentoso. Não é agradável tratar desse assunto, porque nós sabemos das suas implicâncias nas relações de emprego. Inicialmente, eu tomo a liberdade de dizer que nós vamos tratar do assunto no âmbito das relações de emprego. As relações de emprego não corresponde exatamente às relações de trabalho. Relação de trabalho é o gênero do qual é a espécie a relação de emprego. A relação de emprego que nós vamos focar aqui é aquela efetivamente estabelecida entre empregador e empregado através de um vínculo empregatício, onde estão presentes os requisitos deste vínculo, ou seja, subordinação, onerosidade, pessoalidade, não eventualidade. É esta relação firmada entre empregador e empregado que nós vamos focar aqui hoje como um ambiente trabalhista em que possa ocorrer o assédio moral, ok? Não dá para começar o assunto, na minha modesta visão, sem tratar da discriminação. Visualizo a prática do assédio moral nas relações de emprego, seja na sua forma omissiva, seja na sua forma comissiva, que não seja um ato discriminatório. Portanto, é interessante que iniciemos falando que preconceito não se confunde com discriminação. Enquanto preconceito é uma opinião formada sem reflexão, já a discriminação é a exteriorização desse preconceito. É o ato de distinguir que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento. Pois bem, nesta linha de entendimento, partindo já do pressuposto que a prática do assédio moral nas relações de emprego representa um ato discriminatório, é importante termos presente como é que a Organização Internacional do Trabalho, que é esse organismo internacional de importância mundial para as relações de trabalho, como ela enxerga a discriminação. Para a OIT, a discriminação é toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. Pois bem, nós sabemos que os nossos participantes de hoje, evidentemente, não são todos operadores do direito. Portanto, nós vamos nos desprender um pouquinho do tecnicismo jurídico para que o nosso bate-papo fique bem tranquilo, bem acessível, mesmo porque nem todos são profissionais do direito. Mas ainda assim, eu acho que é importante termos já no início do nosso bate-papo uma noção do nosso arcabouço legal em torno da questão do assédio. Por quê? Porque o assédio moral, ele não tem ainda uma legislação própria para tratar desse assunto. Mas temos sim toda uma proteção legal que conduz à possibilidade de reparação para a vítima. E aí iniciemos falando que a nossa Constituição Federal, nossa lei maior, já traz a preocupação com atos discriminatórios, tanto que no seu artigo 1º, ao tratar dos fundamentos da República Federativa do Brasil, entre outros, a Constituição aponta a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho. Os objetivos da República Federativa do Brasil, também na Constituição Federal, no artigo 3º, entre eles, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E o princípio da igualdade estampado no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que, no início já da sua previsão, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, a gente já vê a preocupação do legislador constitucional em coibir toda e qualquer prática discriminatória, ok?
E na legislação infraconstitucional, nós vamos citar a lei aqui, 9.029 de 95, que é uma lei que proíbe práticas discriminatórias para efeitos de admissão e de permanência da relação de trabalho. Ou seja, o legislador infraconstitucional também não se preocupou apenas em coibir práticas discriminatórias no momento do nascedouro da relação de trabalho, mas também no desenrolar desse contrato de trabalho, dessa relação que se desenvolve. E para a referida lei, ela traz a previsão acerca da proibição de adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção por motivos de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente. Pois bem, não temos realmente uma lei específica tratando do assédio moral, como temos em relação ao assédio sexual, que vem tipificado, inclusive, como crime pelo nosso Código Penal. Mas devo dizer que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei, que é o projeto de lei 4.742 de 2001, mas que ainda não está pendente de apreciação. Este projeto de lei realmente busca tipificar o assédio moral como crime. E olha a previsão que consta nesse projeto de lei. Ofender reiteradamente a dignidade de alguém, olha a dignidade lá que está na nossa Constituição Federal, como um dos seus fundamentos. A dignidade de alguém causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, esse projeto ainda pende de apreciação, mas poderá vir-se, sim, o nosso ordenamento jurídico a prever o assédio moral como crime. Entretanto, independentemente de não ter uma lei específica tratando, é claro que ele tem toda a sua prática, vai implicar no direito da vítima buscar a devida reparação junto ao Poder Judiciário. Apenas a título de informação, coloco que em Piracicaba nós não temos uma lei municipal tratando disso, mas nós temos uma resolução número 5, de 28 de agosto de 2006, de autoria da vereadora Márcia Pacheco, que teve uma alteração em 2011, que veda o assédio moral no âmbito do Poder Legislativo Municipal, ok? O que não significa, claro, que ele deva ser praticado em outros segmentos, claro que não, é só para dar para vocês esse quadro de legislação. E nós tivemos também, ainda no campo da legislação, a iniciativa louvável do município vizinho aqui, Iracemápolis, que foi o primeiro município a criar uma lei municipal para coibir a prática de assédio moral no serviço público municipal, ok? Que é a lei 1163 de 2000, e depois diversos outros municípios trilharam o mesmo caminho, ok? Isso apenas a título de informação para vocês, tá? Mas o legislador se preocupa muito com esse assunto, tanto que nós temos uma lei 11.948 de 16 de junho de 2009 que prevê que fica vedada a concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos pelo BNDES às empresas da iniciativa privada cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral ou sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente. Então vejam que efetivamente há uma preocupação grande do legislador em relação ao assunto. Presumo eu que o projeto de lei que vai tipificar, que pretende tipificar como crime, deve realmente ser transformado em lei, mas por hora não temos nesse sentido. Não é crime, entretanto, é um ilícito sim, e que merece a devida reparação. Partindo disso, nós podemos... eu ia te perguntar, Cris, dessa maneira, partindo disso exatamente, como ele caracteriza o assédio moral, né?
como que a gente identifica realmente o que é o assédio moral na relação de emprego, né? Pois aí é o que é o mais importante. Nós vamos ver que o assédio moral ele tem dois elementos fortes que o caracterizam. Porque o assédio moral, ele nada mais é do que o ato de desqualificar reiteradamente, por meio de palavras, gestos, atitudes e comportamentos, a autoestima, a segurança ou a imagem do trabalhador, levando-o a uma posição de inferioridade e desqualificação, e que atentem contra a dignidade humana ou a integridade física e psíquica ou física de uma pessoa. Então, vejam bem, gente, a ideia que se faz presente na prática do assédio moral é minar a autoestima, a autoconfiança, a autodeterminação do trabalhador. Ele é submetido a situações de constrangimento, de humilhação, com este foco, esse elemento psicológico de realmente desestruturá-lo, de causar a ele um abalo psíquico ou mesmo físico nessa relação de trabalho, ok? Então, esses dois elementos que caracterizam o assédio moral, eles são muito importantes para a configuração. Que elementos? Elemento de natureza psicológica e atitudes, atos, condutas reiteradas ou repetitivas. O que significa dizer que um ato isolado não deva ser reparado, mas ele não será classificado como assédio moral. Ele é um ato isolado. Se ele provocou um dano, pode ensejar a devida reparação, mas na sua configuração, ele não será tido como assédio moral, ok? Porque o assédio moral requer conduta reiterada, repetitiva, e sempre trazendo o elemento dessa natureza psicológica, ok? O Tribunal Superior do Trabalho foi muito cuidadoso ao apontar as causas do assédio moral no ambiente de trabalho. Ele diz que essas causas estão ligadas a fatores econômicos, culturais e emocionais, e que as principais causas seriam abuso do poder diretivo, busca incessante de cumprimento de metas, cultura autoritária, despreparo do chefe para o gerenciamento de pessoas, rivalidade no ambiente de trabalho e inveja. Entendo que o TST foi muito cuidadoso ao fazer esses apontamentos, porque estes são os ambientes muito propícios para que se configure a prática do assédio moral. Quando há esse abuso no poder diretivo, porque vamos lembrar, o empregador tem o poder diretivo, lhe compete sim este poder, só que ele não pode fugir dos critérios da razoabilidade, dos critérios do bom senso. E quando eu falo empregador, eu me refiro a ele e aos prepostos dele, para os quais ele delega o poder de dirigir também, de gerenciar, de supervisionar, ok? Isso é importante colocar esse ponto, Cris, porque geralmente quando a gente fala da direção, você geralmente lembra dos proprietários ou proprietárias, né? Da organização. Mas aí nós estamos falando também que não necessariamente eles, né? Somente eles, mas também os prepostos, os níveis de chefia, de supervisão, eles também são responsáveis e podem cometer o assédio moral, né? Não tenha dúvida, Liz, não tenha dúvida. Tanto que eu costumo dizer que o líder, quando ele atua no exercício da sua profissão, ele age e fala em nome do empregador. Então, a responsabilidade dele é muito grande. E nós vamos ver daqui a pouco que o assédio moral, as espécies dele pode ser vertical, horizontal e mista. E nós vamos ver qual é a mais recorrente. Mas ela, independentemente da escala hierárquica, ele pode se evidenciar. E o que a gente tem percebido é que, como tem sido a maioria das vezes, claro que não todas, mas na maioria das vezes, como se evidencia o perfil psicológico do assediador. Na maioria das vezes, esse assediador, ele tem características e personalidade narcísica. Por quê? Porque ele tem um senso grandioso da própria importância, é absorvido por fantasias de sucesso ilimitado, de grande poder, acredita ser um ser especial e singular, explora os outros nas relações interpessoais, não tem empatia
ele nunca se coloca no lugar do outro. Inveja, muitas vezes, os outros e é arrogante. Esse assediador, que na maioria das vezes tem esse perfil, ele age realmente em nome desse poder que ele acredita possuir, não exerce a necessária empatia e efetivamente acaba extrapolando o que nós falamos agora há pouco, os limites da razoabilidade no trato com os seus colegas de trabalho, sejam pessoas do mesmo nível hierárquico, superiores ou ainda subalternos. Okay? E essa violência psicológica nas organizações, ela justamente emerge como produto dessa inveja, dessa rivalidade, desse perfil que realmente se verifica no assediador, independentemente da posição que ele ocupa na empresa. Porque o que se verifica entre o assediador e o assediado é essa relação de poder psíquico que um mantém sobre o outro. E nisso tudo, Liz, a gente verifica a problemática que isso é para um ambiente laboral, né? Sim, exatamente. O quanto isso afeta, né, o clima organizacional. É bem aquilo, né? Você quer conhecer alguém e dê poder a ela, né? Exatamente. Isso e é inacreditável que a gente tem que tomar esses cuidados, porque a gente está falando de sentimentos e de comportamentos humanos, né? E que, de repente, você não identifica num determinado momento, mas você deu alguma possibilidade da pessoa poder transpassar aquilo que ela acredita, que ela é superior, que ela sabe mais, né? Então, aí eu faço até uma observação para a questão dos líderes, na verdade, né? Que prestem atenção nesses comportamentos, nessas características dos seus colaboradores, né? Até como uma forma de prevenção. A gente vai falar da prevenção, mas até pensando nisso, né? Olha, a importância da liderança da empresa, estar atenta a esse tipo de comportamento, né, Cris? Não tenha dúvida, Liz, não tenha dúvida. E nesta linha, nessa esteira de abordagem, eu tive o cuidado de apresentar alguns exemplos de condutas que podem ser reiteradas, caracterizar a prática de assédio moral nas relações de emprego. Embora, evidentemente, a depender de como funciona o sistema numa determinada organização empresarial, essas condutas são meramente exemplificativas, porque é realmente o campo fático que vai demonstrar esse extrapolamento do razoável, tá? Então, vejamos. Exemplos disso. Prática de insultos diretos, críticas com persistência, insinuações, comentários mal intencionados, desprezo, subestimar esforços, ameaças veladas ou expressas, esvaziamento de função, utilizar de apelidos pejorativos, olha o cuidado que tem que se ter no ambiente laboral, atribuir punições consideradas vexatórias, como danças, postar em redes sociais mensagens que sejam depreciativas, deixar de realizar comunicação direta, utilizando-se de comunicação indireta, dirigindo-se ao assediado através de e-mail, bilhetes ou até através de terceiros e outras formas de ausência de comunicação direta, isolar fisicamente o assediado de modo que não haja comunicação com os demais colegas, determinar a realização de atribuições estranhas ou de atividades incompatíveis com o cargo ocupado ou em condições e prazos inexequíveis. Designar para o exercício de funções triviais o exercente de funções técnicas ou especializadas. Utilizar de forma maliciosa informações sobre estado de saúde física ou mental do trabalhador. Desrespeitar limites decorrentes de condições de deficiência física e mental, impondo ao trabalhador deficiente tarefas inadequadas e inapropriadas. Tratar de forma preconceituosa condições de gênero, raça e opção sexual, dar ordens contraditórias ou para execução de trabalho humilhantes, e aí vai longe, gente. Muitos exemplos podem ser citados. Eu coacionei alguns, até mesmo não cumprimentar o indivíduo. Se isto vier num contexto de atitudes discriminatórias reiteradas, com esse objetivo, com essa carga de natureza psicológica que busca minar a autoconfiança, a autodeterminação, a autoestima do indivíduo, pode efetivamente implicar
em prática de assédio moral. Por exemplo, nós temos notícia de situações assim, em que há uma indisposição entre o assediador em relação ao assediado e ele começa a fazer, começa a adotar essas práticas com o objetivo de produzir no assediado uma incompatibilidade tão grande com o ambiente laboral, porque ele se sente tão maculado na sua autoestima, que ele acabe pedindo para se desligar da empresa, ou seja, apresentando um pedido de demissão. E isso pode acontecer? Pode, enquanto que alguns se sentem tão abalados com a prática do assédio que prefiram fazer um tratamento, se afastam do trabalho para tentar vencer aquilo que lhe foi causado no seu âmago, na sua essência, outros querem realmente serem extirpados do ambiente laboral por decisão própria. E aí, então, eles acabam por pedir o desligamento por conta desta situação que está lhe causando um mal-estar insuportável. Você vai me dizer assim, Cris, mas é necessário que chegue o dano a esse ponto para que se caracterize o dano? Entendo que não. O dano, inclusive, ele é presumido, porque nós sabemos que cada pessoa reage de uma maneira diferente às adversidades, ok? E há pessoas que poderão encarar aquilo de uma maneira que lhe cause, sim, um dano psicológico, mas não implique em distúrbios psicossomáticos, distúrbios cardiovasculares, estresse, depressão, não. O dano se instalou, mas não de uma maneira que fique tão evidente, porque talvez ele seja uma pessoa um pouco mais forte. Mas o que basta para o Poder Judiciário? A prova da ocorrência da conduta discriminatória. O dano é presumido. É claro que se houver todos esses que eu comentei, distúrbios psicossomáticos, depressão, estresse, distúrbios das mais variadas ordens, isso pode servir até como um agravante para o Poder Judiciário utilizar no momento em que vai fixar eventual indenização por conta disso. Mas o dano, ele é presumido, ok? Então, isso é importante que se diga também, tá? Bom, as consequências para a vítima, né, você explicou muito bem, são catastróficas, né, para qualquer indivíduo. Para a empresa, ela também traz, porque o ambiente organizacional fica péssimo, né? Claro. A pessoa, quando ela não está bem, ela transpassa isso para as outras pessoas, né? E cria um clima de insegurança dentro seja do departamento, seja da própria organização. E para as empresas também causa um dano, né, Cris? Como você já mencionou, a gente só vai chegar num ponto na área jurídica quando a coisa já extrapolou num nível assim que não tem mais por onde sair, né? Então, eu gostaria que você comentasse o que as empresas podem, e a sociedade também sente isso, né? Claro. Tem mais pessoas doentes de maneira psíquica também, não só física, né? E isso traz uma consequência para toda uma sociedade. Claro. Diante disso, eu queria que você colocasse para a gente também como que as organizações podem se prevenir desses aspectos. A gente já comentou um pouquinho da observância, da liderança, mas o que mais a gente precisa estar atenta para poder não deixar chegar nesse ponto, quer dizer, nem começar, né? Não é chegar nesse ponto, é nem ter o assédio moral, nenhum tipo de assédio, né? Claro. Antes de entrar especificamente nesse ponto, Liz, só a título de esclarecimento, devo dizer a vocês que como se posiciona a situação hierárquica do assediador nesta relação, né, que se estabelece. Veja só, sujeito ativo da prática de assédio moral numa organização empresarial pode ser o próprio empregador, os prepostos dele, supervisores, encarregados, gerentes, os líderes, enfim, ou quaisquer outro empregado, independentemente do nível hierárquico, ok? E o sujeito passivo, qualquer trabalhador de qualquer nível. Ou seja, nesse ponto nós já tratamos que o assédio moral ele pode ser vertical, horizontal ou até misto. Vertical. O vertical descendente e o ascendente. O descendente é o mais comum, é aquele em que o assédio é praticado por um superior hierárquico, seja um empregador ou seja um líder, alguém que exerça um cargo de chefia, em relação ao subordinado. Esta é a hipótese mais recorrente de prática de assédio moral. Mas nós temos também o assédio moral vertical ascendente.
mais raro, mas que pode acontecer também, é quando ele é praticado por um subordinado em relação ao seu superior hierárquico, a qualquer superior hierárquico. Exemplo, um indivíduo que vem de fora da organização empresarial para assumir um determinado posto de liderança. Os empregados daquele setor, seja um grupo, porque o assédio moral ele pode ser coletivo ou individual, o grupo ou um empregado não satisfeito com aquela nomeação de um terceiro externo à organização para assumir aquele cargo, ou até porque ele queria assumir, e ao menor sinal de insegurança deste supervisor, ele começa a praticar assédio moral com o seguinte objetivo: ele não vai aguentar a pressão porque ele é inexperiente e vai acabar se desligando. Então, assédio moral também pode ser cometido por um subordinado em relação ao superior hierárquico. E, claro, temos o assédio horizontal, que é aquele que é praticado por colega de trabalho do mesmo nível hierárquico. Claro que como produto de rivalidade, como produto de inveja, enfim, em querer ser competitivo e se colocar à frente. Então, pode ser no nível horizontal. E também pode ser misto, que ocorre quando há assediador vertical, assediador horizontal e a vítima, tá? Isso tudo é importante para que a gente possa entender como são as consequências em relação à prática do assédio. Todos se prejudicam com assédio. A vítima é a maior prejudicada, sem dúvida nenhuma, porque ela pode ter distúrbios psicossomáticos, como eu falei, psicológicos, sendo muito comum a ocorrência de cefaleia, transtornos digestivos e cardiovasculares, insônia, fadiga, irritabilidade, depressão, enfim, sentimento de fracasso. Ela é a maior prejudicada. As empresas também se prejudicam. Por quê? Porque com a prática do assédio, muito provavelmente a vítima vai ter que se ausentar do ambiente de trabalho para o devido tratamento. E isso pode se estender por meses. Consequentemente, a empresa vai ter problema de absenteísmo, queda na produtividade, porque ficou desfalcada em relação à mão de obra e, consequentemente, também queda na competitividade, uma rotatividade maior de mão de obra, gastos em ter que colocar alguém no lugar daquele que teve que se ausentar para tratar desse problema que lhe causou a prática do assédio. Enfim, a empresa sofre muito com isso também, sem falar no passivo trabalhista que ela está criando por conta da possibilidade de ela ser obrigada a indenizar moralmente ou até materialmente esta vítima. E a sociedade? Sociedade, como você perguntou, sociedade também sofre. Como assim? Se o assédio é praticado no âmbito de uma relação de emprego, como é que a sociedade sofre? Claro que sofre. Ferreira diz, na sua grande sabedoria, como a empresa se prejudica. A precarização das condições de qualidade de vida, a sociedade. Crises de relações familiares, porque o assediado ele está tão perturbado muitas das vezes que isso vai implicar num conflito com os seus familiares, com as pessoas com as quais ele convive na sociedade. Os custos sociais da enfermidade, pagamos todos nós por isso. Porque o indivíduo que ficar afastado mais que 15 dias para esse tratamento, ele vai ingressar na Previdência Social para perceber um benefício previdenciário. E a Previdência Social, como é uma das ações da Seguridade Social, ela é custeada por toda a sociedade. Então, isto custa também para a sociedade, porque o tempo que ele permanecer afastado, quem estará custeando é a Previdência Social, que é custeada por toda a sociedade, já que ela faz parte da Seguridade Social. Enfim, ele complementa dizendo ainda que há aumento do mal-estar, vícios de suicídio, de aborto, divórcio, além do desemprego. Então, a sociedade sofre muito com isso também. Só que nesta linha, Liz, nós não podemos deixar de falar das consequências jurídicas dessa situação. Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque tem alguns comentários, né, que estão enviando para a gente, parabenizando e tudo mais. Mas uma das meninas perguntou, acho que deixa eu ver o nome dela, que é a Renata, Luciana, que pergunta como ela vai ter acesso a essa live, porque ela gostaria de usar o material, né? A live vai ficar gravada no Instagram e no Face da CIP, pode acessar a qualquer momento, né? Mas, dando continuidade ao que você estava falando, a Elizabeth pergunta, e como ficam as empresas na situação do assédio entre os funcionários? Que eu vou entrar, acho que nessa parte agora que você vai comentar, da questão jurídica, né? Quais são as implicações jurídicas para o assediado, para o assediador, enfim, para a empresa. É isso, né, Cris?
É isso mesmo. As consequências jurídicas, nós temos que ter presente que elas atingirão o assediador e, evidentemente, a empresa também. O assediador, e vamos por exemplo clássico da mais recorrente, melhor dizendo, da prática de assédio moral nas relações de emprego, que é aquela que nós dissemos que é praticada por um superior hierárquico em relação a um subordinado. Então, imaginemos, por exemplo, um gerente que comprovadamente praticou assédio moral em relação a um subordinado seu. Para ele, assediador, consequências no âmbito trabalhista, civil e, eventualmente, no campo criminal. Trabalhista, ele está sujeito a ser dispensado por justa causa, por conta da prática desse assédio moral, desde que, evidentemente, devidamente configurado. Artigo 482 da CLT, que diz o seguinte: constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Letra J. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Ou seja, o empregador tem este elemento extraído da CLT, esse dispositivo, para que, uma vez comprovada a prática do assédio moral, promover a dispensa por justa causa desse empregado. Claro que a liberalidade do empregador no exercício do seu poder potestativo em fazer a demissão dessa forma, ou até manter o trabalhador lá, ou demiti-lo de maneira imotivada, mas ele pode fazê-lo em razão desta previsão. Consequência civil para esse assediador. Ele tem uma responsabilidade patrimonial direta pelo dano que ele causou a esse assediado, tendo que reparar financeiramente os danos morais e, eventualmente, até os materiais. O moral, é claro, que é uma indenização que vai ser fixada pelo Poder Judiciário, com caráter pedagógico e compensatório. Compensar a dor moral sofrida e disciplinar de modo que não ocorra mais aquela prática. Mas, enfim, ele pode ser condenado a responder com o seu patrimônio a essas indenizações, lembrando que essa responsabilidade ela é subjetiva, ou seja, para os operadores do direito que estão me ouvindo, sabem bem o que eu estou dizendo. Há que se provar a culpa desse assediador para que isso ocorra, tá? Para que realmente se caracterize que o assédio moral aconteceu e que ele seja condenado. Tem que provar que ele agiu efetivamente com culpa, tá? E a consequência criminal para ele? Você não acabou de falar, Cristina, que assédio moral não é tipificado como crime? Como é que você vai falar em consequência criminal? Não é o assédio moral que vai implicar numa consequência criminal. É o quê? Haverá sanção penal se entre os atos cometidos pelo assediador na prática do assédio implique em algum ato tipificado como crime. Por exemplo, o assédio não é crime, o assédio moral. Entretanto, se na prática das suas condutas, o assediador, por exemplo, injuriar, difamar, que são crimes contra a honra previstos no Código Penal, esse assediador vai responder por esses crimes, ok? Ou cometeu uma agressão, vai responder por lesão corporal também. Então, não é o assédio moral que está sendo tipificado como crime. Ele responde pelos atos que fizeram parte da prática desse assédio e que são tipificados como crime, ok? Então, para ele, as consequências desses 3 âmbitos, trabalhista, civil e criminal. E o empregador? O empregador que, eventualmente, sequer tinha conhecimento de que houve essa prática lá. Pode acontecer? Realmente pode. Embora isso não vai ser representativo na hora do empregador se defender de um processo trabalhista. Porque alegar que desconhecia essa prática não vai produzir efeitos, porque o empregador é responsável, é ele que assume os riscos do empreendimento. Ele tem que ter olhos fiscalizadores. E, portanto, ainda que ele não soubesse, ele vai responder por isso, e essa responsabilidade patrimonial dele já é objetiva. O que significa dizer? Enquanto do assediador é subjetiva, tem que provar a culpa do assediador, do empregador não. Ele responde objetivamente, sem necessidade de provar a culpa. Por quê? Porque ele é o dono do empreendimento. Então, ele tem que indenizar financeiramente a vítima por esse dano material, até dano material, imaginemos, um tratamento psicológico que custou valores para essa vítima despender, para se tratar. O empregador e o assediador também serão condenados nesse aspecto, e essa responsabilidade é objetiva por previsão do Código Civil. Ou seja, o empregador
fica muito vulnerável a ter que assumir um passivo trabalhista por conta dessa situação cuja responsabilidade é objetiva. Pois bem, aí é complicado, né, Liz? Porque ele tem que despender valores. Exatamente. A Sueli Queranda faz um comentário aqui. Infelizmente, pelo receio de perder o emprego, muitos colaboradores se calam. E é verdade mesmo, né? Então, partindo disso aí, para realmente que isso não aconteça, né? Quais são as boas práticas que a organização tem que ter, né? Já que o empregador é o responsável de forma objetiva, que ele é o responsável pelo empreendimento, quais são as atenções que ele tem que ter redobradas, né? Se começa já desde a contratação desse colaborador, a observância em todos os níveis. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, claro, dentro de tudo que você já viu. Esse é o ponto principal, gente, na minha visão, porque a ideia é coibir essa ilicitude, esse terror psicológico, essa violência psicológica, mesmo porque o empregador, ele é obrigado, como nós dissemos agora há pouco, a indenizar, a reparar que a responsabilidade objetiva. Claro que depois ele pode ingressar com uma ação regressiva contra o assediador para se ressarcir do que ele teve que desembolsar para indenizar o assediado, tá? Temos isso, ele pode efetivamente fazer, por quê? Porque o dano foi causado pelo assediador, ele respondeu objetivamente, porque nem sempre o trabalhador, ele ingressa com ação trabalhista indenizatória, nesse aspecto, contra o assediador e contra a empresa. Na maioria das vezes ele ingressa contra a empresa, tá? E aí, então, a empresa, sendo condenada, ela pode buscar depois a reparação em ação regressiva contra o assediador, e também tem outras formas também, que aqui fica mais na questão jurídica, talvez nem seja muito interessante colocar, porque nem todos, como eu disse, participantes são do ramo jurídico, mas apenas passo a informação de que pode eventualmente depois ingressar com ação regressiva o empregador para tentar se ressarcir caso o assediador tenha patrimônio para ressarcir o empregador disso. Formas de prevenção, gente, que é o mais importante na minha visão. Eu tenho sempre para mim o seguinte trinômio: prevenir, fiscalizar e remediar. Tomara que o empregador se prenda apenas à prevenção e à fiscalização e não precise remediar. O que pode ser feito? Novas técnicas de gerenciamento. Há muitos líderes que não estão preparados para assumir o cargo e efetivamente trazem técnicas totalmente ultrapassadas nas suas lideranças. Tem que implementar novas técnicas de gerenciamento. Treinamento de gerentes e líderes. Aqui eu vou falar muito rapidamente para vocês, que eu tive a oportunidade de participar de um treinamento em que fizemos numa empresa, em que ela selecionou todos que tinham cargo de liderança. Só que o que a empresa fez? Ela sabia que se falasse que nós íamos fazer um treinamento sobre assédio moral, muitos iam dizer, não posso sair do meu departamento, eu estou com muito trabalho, e não viriam. O que nós fizemos? Um treinamento de 2 dias, que iniciou-se com uma psicóloga, onde ela fez diversas dinâmicas com eles para desenvolver ainda melhor as lideranças que eles exerciam, sem falar em assédio. E eu entrei no final do treinamento para tratar do assédio. Pessoal, eles já estavam descontraídos por conta das dinâmicas que eles tinham feito com a psicóloga, que foi muito produtivo. Conforme eu fui lançando o assunto, a impressão que eu tinha é que na testa de alguns deles estava escrito: eu faço tudo isso que ela está falando. Gente, isso impacta. E eles acordam quando eles veem as consequências para o assediado, para ele, assediador, e para a empresa que eles representam. Só que esses treinamentos que eu recomendo devem ser feitos com regularidade. Não há que se fazer uma vez e esquecer. Não, a empresa tem que cuidar para fazer isso sempre. Implementar ouvidorias e mediações, porque muitas das denúncias no seu nascedouro chegam à empresa através das ouvidorias ou através das mediações que o RH, por exemplo, faz em algum departamento que tem algum conflito. Atividades de relaxamento e entretenimento ajudam em muito. A abordagem do assunto pelo SESMIT e pela CIPA, eu presumo que em pouquíssimas empresas tratem desse assunto no âmbito das reuniões da CIPA, nas atividades do SESMIT, e deve fazê-lo. A empresa deveria criar um código de ética, na minha opinião, estabelecendo regras de convivência pessoal e profissional no ambiente laboral. Isso é muito produtivo, isso é muito saudável.
melhora o entrosamento de lideranças com subordinados e entre os colegas nas suas relações pessoais. Este código de ética deve ser devidamente elaborado, claro, por um profissional, expert no assunto, para que efetivamente ele alcance o resultado. A palavra-chave, fiscalização. É o que a Liz colocou. O empregador tem que estar atento, independentemente do tamanho da sua organização empresarial. Essa fiscalização tem que ser permanente e extirpar toda e qualquer possibilidade já no seu nascedouro. Porque quando a fiscalização se faz com olhos muito atentos e de uma maneira contínua, você extirpa isso no início e não deixa que aquilo se reitere e se transforme realmente no assédio moral. Nós não dissemos que o ato pode acontecer isoladamente, mas não vai ser tido como assédio moral? Pois bem, aconteceu um ato que você já vislumbre que aquilo possa ser reiterado, o empregador já implementa a devida medida para coibir aquilo. E claro, o empregador usar do seu poder disciplinar com a devida parcimônia, com a devida razoabilidade, com a devida proporcionalidade, inclusive penalizando aqueles que desrespeitosamente tratam o colega. Por quê? De novo o caráter pedagógico aí, gente. Ele vai ajudar aquele que seria um candidato a ser assediador a extirpar aquele comportamento no seu nascedouro, porque ele vai ser disciplinado e não vai cometer mais o erro, e vai também disciplinar o ambiente de modo que os demais companheiros vejam que a empresa está de olhos atentos e que não vai tolerar esse tipo de prática. Então, isso é muito importante. Fica uma dica aqui. O Tribunal Superior do Trabalho, ele criou uma cartilha, gente, de prevenção ao assédio moral. Ele usa a seguinte expressão: pare e repare por um ambiente de trabalho mais positivo. E também 4 vídeos curtos. A empresa que for fazer um treinamento pode utilizar desse amplo conhecimento do TST, externado pela cartilha e por esses vídeos, para passar para os seus trabalhadores, porque fica muito mais factível para eles, muito mais fácil para eles poderem entender realmente as implicações do assédio moral. E vindo do nosso órgão maior na esfera trabalhista, que é o TST, o órgão judicial. Mas tem que ter esse olho atento, realmente. Cris, eu ficaria aqui horas te ouvindo, você sabe disso. Eu acho que as pessoas que estão acompanhando também. Chegamos aos finalmente aqui, né? Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Antes disso, a gente vai entregar para você, tá? No final, eu vou levar para você um mimo do CNE, tá? Como forma de agradecimento pela sua disponibilidade, né? E nos atender ainda mais às 8 da manhã, né? Nós estamos aqui conversando já desde as 7, né, Cris? Então, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, por favor. Pessoal, eu gostaria, claro, de ter oportunidade de tratar isso com mais vagar, tem muitas questões que poderiam ser abordadas, mas nós sabemos que a exiguidade do tempo não permite, né? Mas eu estou à disposição para voltar ao assunto quando vocês quiserem, vai ser um prazer enorme. Mas eu finalizo essa minha breve exposição dizendo que, na minha concepção de quem estuda o assunto e de que sabe da problemática que ela representa para as empresas, para os trabalhadores, eu tenho a seguinte percepção do assunto: que muito mais importante que a preocupação com a repercussão civil, trabalhista e criminal que o empregado assediador pode sofrer com a prática do assédio moral, porque lembremos que a hipótese mais recorrente é aquela em que o superior hierárquico pratica em relação ao subordinado. Mas muito mais importante do que as repercussões nestas searas que nós falamos, ele deve sim se preocupar em tratar dignamente quem? O empregador que confiou a ele a administração dos seus interesses e também os seus colegas de trabalho. Porque a partir deste respeito, em efetivamente reconhecer a dignidade da pessoa humana, quer seja de um superior hierárquico seu, quer seja do empregador, quer seja do seu subalterno, as relações vão se desenvolver de uma maneira muito mais harmônica. E isso é que, para mim, deve prevalecer, essa preocupação do respeito,
da atenção para a dignidade do próximo. E aí eu finalizo, gente, com a frase do saudoso Gonzaguinha, que na música Guerreiro Menino, em algumas partes dessa música, ele parece querer ele retrata, na verdade, a relação de trabalho e os valores que isso representa para o trabalhador. É assim que eu enxergo alguns aspectos dessa música, né? E aí ele diz o seguinte, que para mim tem tudo a ver com o que nós abordamos hoje. Um homem se humilha, se castra o seu sonho. Seu sonho é sua vida, e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Voltamos lá para os fundamentos da República Federativa do Brasil, estampados no artigo 1º da nossa Constituição. Valores sociais, valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana. É isso que nós temos que ter presente ao tratar o nosso próximo no nosso ambiente de trabalho e como um todo, em toda a sociedade, né, pessoal? Então fica aqui esta minha fala final, com o meu abraço virtual para todos vocês, o meu agradecimento, Liz, a você, a CIP, as conselheiras do Conselho da Mulher Empresária, e agradecer imensamente essa oportunidade. Foi muito prazeroso para mim. Contem comigo sempre que quiserem. Muito obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez, Cris. Foi muito bom, eu acho que foi muito esclarecedor. Você vai ter consultas, com certeza. A gente recebeu mais um parabéns aqui, a Eliana Aguilera está escrevendo parabéns, Cris e Liz, né? É um trabalho conjunto aqui do CME, mas foi uma honra e um prazer tê-la aqui com a gente hoje de manhã, tá bom? Fica com Deus, beijo. Eu acho que você falou tudo, né? O respeito ao próximo, faça aos outros aquilo que você quer que façam para você, né? Então, eu acho que está aí o recado do CME hoje foi dado. Muito obrigada mais uma vez, Cris. Beijo grande. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. E nós lembramos, então, a vocês, né, de preencherem a avaliação online que a gente está colocando aqui no rodapé, nos comentários, né, onde a mesma tem a finalidade de conhecer a sua opinião. A gente quer saber o que você participou, o que você achou, as sugestões, né, dicas, críticas também, sempre muito importante. Então, nesse momento, a gente está encerrando a nossa live, essa 10ª live de CME, que foi uma proposta agora em tempos de pandemia, né, e que se mostrou efetiva. Nós lembramos que as lives agora são quinzenais, e que houve uma alteração de horário, nós estamos agora a partir das 8 da manhã, tá? Desde o dia 1º de outubro. Então, fiquem atentas às redes sociais da CIP, né, o Instagram, o Facebook, e todas as atividades da CIP, e do CME, principalmente, né? Então, nós estamos a todo vapor, as meninas estão trabalhando realmente sem parar, para trazer para vocês conteúdos exclusivos, pensados com muito carinho para as mulheres empresárias de Piracicaba. A nossa próxima live acontece no dia 4 de novembro, às 8 horas, com o nosso convidado Rodrigo Cardoso, falando sobre o tema propósito criativo. Não percam, save the date, tá bom? Obrigada mais uma vez a todos, obrigada, Cris, e tenham um ótimo dia. Obrigada a todos os participantes também, viu, Liz? Sim, agradecemos a todos que puderam nos acompanhar nessa manhã. Muito obrigada.